Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira e nesta quinta-feira o assunto principal é a saída do goleiro João Paulo do Santos Futebol Clube. Ele já se despediu dos companheiros e é aguardado amanhã, sexta-feira, em Salvador, para se apresentar ao Bahia. Empréstimo até o final do ano. Temos muitas coisas a falar sobre isso. E no final desse vídeo, dois mini assuntos como bônus para vocês. Vamos falar sobre a renovação do menino da Vila, Matheus Xavier, e da previsão de retorno aos gramados de um jogador que vinha sendo titular, mas teve que se afastar um tempo por problema de lesão. Tudo isso a partir de agora. Peço para que você se inscreva se for novo por aqui, ative o sininho para não perder nenhuma novidade, deixe o seu like, hype o vídeo, comente, é sempre muito importante você compartilhar a sua opinião e peço também para que compartilhe este vídeo com os amigos. Ontem, quando eu publiquei um vídeo com um giro de notícias, nós estávamos a 18 inscritos da perseguida meta de 12 mil. E eu disse assim, será que a gente consegue chegar em 12 mil até o jogo contra o Vasco? E é claro que a gente consegue. Os inscritos aqui desse canal são maravilhosos, os telespectadores desse canal são maravilhosos, e a gente não apenas chegou a 12 mil, como já estamos na porta dos 12.100. Quase 100 inscritos chegaram a este canal durante um único vídeo. Eu agradeço do fundo do coração. A meta deste canal era completar o ano de 2025 com 12 mil inscritos e nós já conseguimos isso no dia 13 de agosto. Então eu fico muito feliz. Próxima meta, 15 mil inscritos. Beleza? Conto com você, então se inscreva aí. Gente, vamos lá. No vídeo de ontem nós falávamos sobre a possibilidade do goleiro... Deixa eu aumentar um pouquinho a câmera aqui que está cortando minha cabeça. Aê, agora sim. Nós falávamos sobre a possibilidade do goleiro João Paulo ir jogar na Turquia. Um clube turco que não teve o seu nome revelado, fez uma proposta para o João Paulo. No meio do caminho, pouco depois de eu ter gravado o vídeo de ontem, surgiu a informação de que o João Paulo havia sido procurado pelo Bahia, que está desesperado atrás de um goleiro, porque o Marcos Felipe é bastante criticado pela torcida e está de saída para o futebol turco, coincidências do mundo da bola, e também no último jogo, o goleiro Ronaldo tomou um gol ali que muita gente achou defensável, eu achei também, do Nonato, ex-jogador do Santos, um chute cruzado pelo lado esquerdo do campo, uma bola que para muita gente era defensável, o goleiro Ronaldo tomou o gol e a torcida do Bahia já vem há algum tempo solicitando, cobrando da direção a contratação de um goleiro. E o João Paulo foi o escolhido pela direção do Tricolor de Aço. Goleiro de 30 anos, que tem contrato com o Santos até dezembro de 2027. Moldes da negociação. Segundo a repórter Laura Marcelo no Diário do Peixe, é um empréstimo até o final desse ano e com obrigação de compra caso o João Paulo atinja algumas metas. André, que metas são essas? A gente ainda não sabe, mas via de regra, só para informar para você, geralmente é quantidade de jogos, atuação, no caso de um goleiro, pode ser que tenha também uma meta de partida sem tomar gol, e por aí vai. Então, eu acredito que devam ser metas factíveis, e aí o João Paulo pode ser adquirido em definitivo pelo Bahia. Outras informações, já já eu vou dar minha opinião sobre a saída do João Paulo, é importante a gente debater sobre isso. O Santos tinha 70% dos direitos do atleta e o próprio João tinha 30%. Outra coisa, daqui 2 jogos, o Santos enfrenta o Bahia. E existe uma cláusula nesse contrato que proíbe o João Paulo de jogar contra o Santos. Voltando à divisão dos percentuais, o Santos tinha 70%, como eu disse, e o João 30%. O João Paulo abriu mão dos 30% que ele tinha e deixou tudo com o Santos. O que significa que ao final do empréstimo, do contrato de empréstimo, caso o Bahia queira comprá-lo, ou caso o Bahia seja obrigado a comprá-lo, o Santos receberá todo o valor, 100% desse valor. Ainda nós não sabemos qual é o valor da compra, se é 1 milhão de euros, 500 mil euros, 5 milhões de euros, 4 milhões de euros, 10 milhões de euros, a gente não sabe. Não acho que seja um valor baixo pelo nível do João Paulo, mas também não acho que seja um valor alto pela idade do João Paulo. 30 anos de idade. É claro que o goleiro tem uma longevidade um pouco maior, mas a gente sabe que quanto mais velho
menor o preço que se paga por um atleta, certo? Ainda mais no mercado nacional, em que pese o fato do Bahia ter um aporte do grupo City, certo? Então essas são as informações. O João Paulo abre mão dos 30% a que tinha direito, o Santos fica com 100%, empréstimo até o final do ano, com obrigação de compra em caso de metas batidas. Ponto. João Paulo já não treinou hoje, se despediu dos companheiros e é aguardado amanhã, sexta-feira, em Salvador, para fazer exames e assinar o contrato. E aí, a gente precisa falar sobre a saída do João Paulo. Muita gente está dando graças a Deus que o João Paulo saiu do Santos. Muita gente está lamentando que o João Paulo saiu do Santos pelo seu nível e pelo fato de que agora, provavelmente, o Santos vai precisar de uma reposição, porque neste momento o reserva imediato do Gabriel Brazão passa a ser o goleiro Diógenes, que é um atleta que divide opiniões e que muito torcedor, e eu me incluo nessa lista, não acredita que o Diógenes está pronto para ser um goleiro que entre em campo para representar o Santos Futebol Clube. André, você está dando graças a Deus que o João Paulo saiu ou você está chorando no banho quente porque o João Paulo saiu, você está triste que o João Paulo saiu? Olha, gente, vocês me permitam, eu vou ficar não é que eu vou ficar em cima do muro, mas eu vou ficar no meio do caminho dessas duas correntes de pensamento. Eu vou explicar por quê. Eu tenho para mim que tudo na vida tem um começo, um meio e um fim. São os ciclos. Eu falei dos ciclos no futebol no vídeo do Diego Pituca, da saída do Pituca. E eu acho que o ciclo do João Paulo no Santos se encerrou. Eu não estou ainda entrando no mérito, no tópico do nível do João Paulo. Eu estou falando de ciclo. É um goleiro que começou tarde no Santos, né? Começou ali quando o goleiro Everson, o próprio, acho que foi o Vanderlei e o Everson, se machucaram. Ele recebeu a oportunidade, agarrou e não saiu mais. Eu reconheço as valências do João Paulo. É um goleiro com um bom reflexo. É um goleiro que, fatalmente, se não fosse ele, o Santos talvez teria sido rebaixado em 2021 ou até mesmo em 2022. Ele foi, sim, importante no ano de 2023, mas é em 2023 que o caldo começa a entornar, que o caldo começa a azedar. É um goleiro que tem defeitos? Claro que é. É um goleiro que, com 30 anos de idade, tem sérios problemas para sair do gol. Ele é bom debaixo da trave, mas naquela bola alçada na área é um problema. É um goleiro também que, na hora H, reparem, 2021, 2022 ele foi muito importante. Mas em 2023, o João Paulo literalmente sentiu a pressão. E ele passou a braçadeira de capitão adiante. E quem está falando isso não sou eu, é o treinador do Santos na época. Depois daquela goleada de 4-1 do Santos contra o Vasco na Vila Belmiro, aquele jogo que o Soteldo subiu em cima da bola, o Marcelo Fernandes, na coletiva, o presuntinho, explicou por que naquele jogo o Tomás Rincon, que tinha cerca de 40 dias de clube, apareceu com a faixa, a braçadeira do Zito. Por quê? E o Marcelo Fernandes disse o seguinte, olha só. Antes do Bahia, do jogo contra o Bahia, o João Paulo nos procurou e pediu para dar um tempo da faixa. Estava um pouco pressionado, queria oxigenar o grupo. Falei para ele segurar contra o Bahia, jogo arriscado, mas de repente mudar ali com uma possível derrota geraria confusão. Ele entendeu e conversamos que íamos trocar para esse jogo. E a partir de então, a braçadeira ficou com o Tomás Rincon. Então, é claro que eu não estou dizendo que o João Paulo pipocou, que o João Paulo é fraco psicologicamente. Gente, eu nem sou psicólogo, eu não vou entrar nessa seara. Mas a gente espera de um jogador que tem a identificação que o João Paulo tem com o Santos, que ele tivesse se mantido firme. Porque se o capitão é o primeiro a pular do barco, que recado que você manda para os seus comandados? Então, isso é reflexo do que foi a reta final da passagem do João Paulo. Também não posso me esquecer do que foi o dia do rebaixamento, que é um dos dias mais tristes para mim e é um dia que eu tenho memória de cada coisa que aconteceu. E eu não me esqueço que quando a vaca estava indo para o brejo, o João Paulo, na minha opinião, de forma injusta, resolveu dar uma bronca no Gabriel Inocêncio, que era um jogador fraquíssimo, mas que talvez fosse o menor dos culpados.
E aí o João Paulo, no lance derradeiro do gol do Lucheiro, tá fora do gol, dá uma bronca desproporcional e desmedida no Gabriel Inocêncio e toma um gol de cobertura praticamente do meio de campo. Aquele time de 2023 tinha tantos problemas, tinha tanto jogador que prejudicou o Santos na reta final. Jean Lucas, Marcos Leonardo, naquele episódio de indisciplina, e até, né, dizem que chegaram com problemas de cachaça, né, que estavam mais doido que o Batman. Teve os problemas do Soteldo, afastado, reintegrado, afastado de novo. Tinha tantos problemas. E o João Paulo quis pagar de gostosão em cima do Gabriel Inocêncio. Então, isso ficou, além das falhas, aquele gol que ele tomou no canto dele contra o Atlético Paranaense, e isso tudo somado ao rebaixamento do Santos, trouxe uma mácula para sua passagem no Santos. Eu não estou dizendo que o João Paulo é imprestável, que o João Paulo não serve para nada, que o João Paulo é um goleiro ruim. Não. Eu acho que dos goleiros reservas, ele é o melhor, com sobras. E que provavelmente no Bahia será titular incontestável. Eu acho que o João Paulo é um bom goleiro. Mas hoje o Brasão é melhor do que ele. Saindo do gol, no reflexo, pegando pênaltis, coisa que o João Paulo também, eu tinha esquecido, não fazia com a camisa do Santos, e tá tudo bem, né? Porque se o cara fosse bom na saída de bola, bom no reflexo, bom no contra um, ainda fosse pegador de pênalti, ele não jogaria no Santos. Ele seria goleiro do PSG, do Bayern de Munique, muito provavelmente. Mas o Brasão o passou. E em 2025, o João Paulo só jogou um jogo oficial. E é direito do cara querer jogar. E ele pediu para ser negociado. As propostas que chegaram até então não o seduziram e tá tudo bem. Cada um tem que tomar a decisão que acha que é melhor para sua própria carreira. E agora o João Paulo segue sua carreira no Bahia. Faz um gesto importante ao abrir mão de um percentual para deixar para o Santos. Não deixa de ser também uma forma de gratidão. E ainda coloca no contrato que não vai jogar contra o Santos. Então acho que tá tudo certo. Por isso que eu disse que eu me coloco no meio do caminho. Eu consigo sim identificar qualidades do João Paulo, é um bom goleiro, foi muito importante para o Santos, mas eu não deixo de apontar as limitações do João Paulo. E não deixo de dizer também que eu acho que tá tudo bem na saída dele. Tá tudo bem na saída dele. Já tivemos tantos goleiros tão bons quanto o João Paulo que saíram, é o que eu disse. Ciclos. O ciclo do João se encerrou. Um jogador com alto custo para ser reserva não faz sentido. E é legítimo que o cara queira jogar. Ele é um jogador de futebol. Ele tem que querer jogar futebol. Se ele ficasse acomodado, sentado em cima do contrato, isso sim para mim seria grave. Então boa sorte ao João Paulo, é o que eu penso sobre ele e o ciclo dele para mim tinha se encerrado. Ficou marcado pelo rebaixamento e é mais um envolvido daquele elenco, integrante daquele elenco a deixar o Santos. Boa sorte para o João Paulo. Como eu disse, acho que na verdade está bem claro aqui qual é a minha opinião sobre ele, certo? E para fechar o vídeo, rapidamente, Matheus Xavier. Jogador renova o seu contrato até 2028, atacante que joga predominantemente pelo lado esquerdo, um ponto esquerda, não tem tido minutagem no profissional, o Guilherme é dono da posição, o Barreal, ora, joga por ali, tem perdido espaço, dos meninos da base é o que acabou ficando para trás, o Luca Meirelles se firmou, o próprio Robinho Júnior tem frequentado o time profissional, o Matheus Xavier não tem sido relacionado, mas o Santos se blinda, renova o contrato do garoto, dá uma valorização salarial, aumenta a multa de rescisão de contrato, se protege. E que o garoto possa, aos poucos, eu defendo que ele tenha minutagem sim, é um jogador veloz, de um bom drible e precisa ter espaço. Então, Matheus Xavier fica, boa notícia. E para terminar, me desculpe, eu ainda estou um pouco resfriado, João Basso está fora contra o Vasco, como nós falamos no jogo de ontem, mas deve voltar contra o Bahia. A previsão é que ele volte a treinar sem limitação com o grupo, jogando os coletivos, fazendo os treinos mais intensos a partir de terça-feira que vem. O Santos joga domingo. Portanto, no próximo final de semana, salvo engano, de novo no domingo, o Santos joga contra o Bahia em Salvador e o João Basso deve estar à disposição. Para esse jogo contra o Vasco, o Luan Pérez volta. A dúvida é, Luan Pérez joga com quem? Gil ou Luizão? Mas o João Basso, que vinha sendo titular ao lado do Luan,
só deve voltar contra o Bahia, não neste final de semana, no outro. Beleza, gente? Um vídeo em que nós falamos predominantemente sobre o João Paulo, mas pincelamos outros assuntos. Quero agradecer mais uma vez do fundo do coração pela audiência de vocês, por tudo que vocês têm feito por esse canal. Batemos essa meta que eu perseguia, com praticamente 4 meses de sobra. Estou muito feliz mesmo. Vocês, olha, de verdade, acreditem no que eu estou falando. Eu fico genuinamente feliz quando um vídeo meu estoura e muita gente se inscreve, comenta, compartilha, dá like. Eu fico feliz do coração mesmo. Eu amo isso aqui, eu faço com muito carinho esse trabalho aqui para vocês. O que eu te peço é o like, a inscrição, e se você puder, eu entendo, se não puder, tá tudo bem, mas se você puder, não for lhe fazer falta, clique no botão Seja Membro. A partir de R$ 2,99 por mês, você ajuda mensalmente o nosso canal para que a gente possa crescer cada vez mais. Beleza? A gente volta amanhã com um vídeo já para entrar no clima de Santos e Vasco. No sábado tem pré-jogo, domingo a live pós-jogo volta. Assim que acabar a partida, a gente vai bater um papo ao vivo para analisar mais um jogo do Santos. Ótima quinta-feira para vocês. O vídeo saindo um pouco mais tarde, porque eu tive uma questão pessoal para resolver hoje, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se cuidem, gente. Fiquem com Deus. A gente se vê a qualquer hora. Tchau.